dinossauros. O Cemitério Africano dos Dinossauros 2. Uma expedição atravessa uma beirada do Saara, levando as fronteiras da ciência até as planícies salgadas do sul do Marrocos. Um paleontólogo da Universidade de Chicago, chamado Paul Sereno, lidera uma equipe mista, americana e marroquina, na tarefa de procurar fósseis. É a primeira expedição de porte que penetra nesta região do deserto. Sereno espera encontrar por aqui a prova de uma antiga teoria que afirma que à medida que a África se afastava dos outros continentes, seus dinossauros evoluíam de maneira diferente dos demais. A equipe já está procurando há 5 semanas e até agora nenhum dinossauro foi encontrado. Eles estão acampados perto de Taos, um minúsculo povoado na fronteira com a Argélia. É um povoado de berberes, e os tuaregs, os verdadeiros nômades do deserto, às vezes acampam aqui. Os caçadores de fósseis vão viver por 2 meses como os tuaregs, vagando pelo deserto, à procura das estranhas criaturas que eles pensam que só existem por aqui. O Saara é o maior deserto do mundo e também um dos lugares mais quentes da Terra. A temperatura chega a 54 graus. 1/5 do deserto é areia, o resto é pedra. Quase tudo é desolação. O Saara tem o maior índice de evaporação do mundo. Quando o sol está a pino e a umidade cai ao mínimo, quem vive foge do calor. Poucas estradas no Saara, e o rastro dos fósseis é tênue. Ele começa no passado, antes da Primeira Guerra Mundial. Em 1914, paleontólogos alemães escavando no Egito encontraram ossos de um carnívoro estranho, com longas espinhas nas costas. Esses fósseis foram destruídos durante um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. 10 anos depois, um paleontólogo francês, pesquisando no Marrocos, encontrou fragmentos de uma outra criatura. Mas desta região do Saara, nunca saiu um esqueleto completo. Em 1990, em outro local do deserto, Paul Sereno achou 2 novas espécies de dinossauro. Acreditando na África, ele retoma o caminho, começando em Marrocos. Há muitas histórias sobre os primeiros fósseis achados nesta região do Saara. Eu pensei que tivesse fósseis por todo lado e que seria mais fácil achar ossos do que realmente é. Depois de 2 semanas no deserto, compreendemos que a coisa era bem difícil, que talvez retornássemos sem nenhum dinossauro novo. A primeira dificuldade é simplesmente andar sobre o cascalho. Temos que caminhar centenas de metros todos os dias sob um calor de 43 a 46 graus. O que mantém a turma é a fé e a esperança. Eles caminham sobre o cascalho o dia inteiro. Os pés se enchem de bolhas e doem. O calor é incrível. Você bebe uma quantidade enorme de água todos os dias. O pior de tudo são as tempestades de areia, a ventania que penetra em tudo. Eles retornam ao acampamento, noite após noite, de mãos vazias e pés doendo. Eles acharam as pistas de uma dúzia de dinossauros, mas nenhum dinossauro foi encontrado. Sereno tenta se orientar pelas pistas deixadas por animais que permanecem imóveis há 100 milhões de anos. Os dias parecem cada vez mais longos e o tempo mais curto. Eles vasculham o deserto por 40 dias e 40 noites. E no 11º dia, algo acontece. Bem, a manhã tinha começado muito mal. Uma das minhas botas caiu na água e eu ia pegar um tênis, mas estava na hora de sair e eu fui com um pé de bota e um de sandália e sofri um bocado durante a manhã toda. Aí chegou a hora do almoço e eu disse, Jeff, eu te encontro nos jipes. Eu vou dar a volta, é mais longe, mas a descida é mais suave.
A Gabrielle não apareceu para almoçar e nós ficamos preocupados. Eu descobri uma coisa incrível no caminho. Eu não sabia mesmo. Depois de uma hora, saímos correndo para procurar por ela. Eu vi um osso e depois outro osso. Eu queria pegar todos e sabia que ia me atrasar. E quando a encontramos, estava com ossos esquisitos na mão. Eles chegaram gritando, Gabe! E eu dizia, tá tudo bem, estou ótima. Um dinossauro reapareceu depois de uma eternidade. A equipe ainda não sabia o que era. Podiam ser ossos de um mesmo animal ou de vários. Podia ser um animal completo ou apenas parte. Podiam ser ossos do animal estranho que havia sido descoberto há tempos no Saara e depois desaparecido. Ou podia ser um animal totalmente desconhecido. Os caçadores de fósseis haviam achado um carnívoro e, com ele, um mistério. Levaram 5 dias para resgatar todos os ossos, alguns muito delicados. A equipe envolve os fósseis em papel de alumínio, bem apertado, para que não se fragmentem. Depois embrulham os ossos com tiras de pano embebidas em gesso. Quando endurecer, o gesso servirá de proteção durante a longa viagem até o laboratório. Pronto? 1, 2. Eles tiveram muita sorte. Os ossos estavam na mesma posição de quando o animal morreu. Que animal era, ninguém sabia. Até que Paul Sereno começou a estudar os ossos. Noite de um dia muito longo, quando eu entrei no quarto onde os ossos estavam guardados. Eu peguei um fragmento e logo achei o lugar onde ele se encaixava. Com o passar das horas, eu não acreditava no que meus olhos viam. Eu não acreditava que pudesse estar montando aquilo ali. Às 4 da manhã, o Paul chegou perto da minha cama de campanha e chamou, Gabe, Gabe. Eu estava chorando e disse, você não sabe o que achamos. Descobri uma coisa absolutamente incrível. Você não vai acreditar. O que tínhamos era um esqueleto completo e muito estranho. Eu tinha que dar essa notícia, muito importante para toda a equipe. Pedi que todos se reunissem. Comecei dizendo que éramos uma equipe fantástica, que havíamos passado horrores e que todos aguentaram muito bem. Aí eu comecei a chorar na frente deles. E eu disse, vocês não vão acreditar no que descobrimos aqui, venham ver. Antes de sair daquele quarto, às 4 da manhã, onde os ossos estavam todos arrumados, cada um em seu lugar, a articulação do ombro, a bacia, membros, etc., eu misturei os ossos. Eu queria que eles tivessem o prazer de montar o esqueleto e eu disse, vocês não imaginam o que descobrimos, está lá dentro, é incrível. Se vocês quiserem montar, podem montar. E eles disseram, não, mostre pra gente. Aí entramos todos e montamos o esqueleto. A equipe, ainda no campo, pensou que tivesse encontrado outro espinossauro, o bicho estranho com uma vela nas costas que havia sido achado no Egito. Mas os ossos eram de outro animal. Eles giraram um osso e concluíram que era uma clavícula, na qual se encaixava um osso de braço muito pequeno. Eles deduziram que seu novo carnívoro tinha pernas longas e fortes e braços curtos, como seu primo maior, o Tiranossauro Rex. Mas não havia muitas semelhanças entre os dois. Eles haviam achado um dinossauro único no mundo. Motivo para celebrar. No campo, as horas demoram a passar e os dias começam cedo. A equipe acorda com o sol lá pelas 5 da manhã.
Eles trabalham até escurecer, exceto por uma folga ao meio-dia, quando o sol está queimando. Todos os dias, a primeira tarefa é consertar as botas rasgadas pelo cascalho. Quase todos adotaram o expediente de colar pedaços de pneu nas solas. Na minha próxima expedição, vou levar vários pares de botas. A cada dia, a equipe encontra mais peças do quebra-cabeça africano. E o mistério continua. É o maior animal que há por aqui. Dentes enormes, de 10 a 12 centímetros, que pertencem a um carnívoro. Mas só acharam os dentes e sinais da passagem de ladrões de fósseis. Hans Larsen e Paul McWhinney descobriram que alguém já havia escavado por aqui antes deles. Típico. A gente caminha todo dia por 45, 50 minutos e só acha coisas como esta. Os ladrões de fósseis chegaram a cavar umas cavernas nesta área. Elas estão por todo lado, ao longo do morro. E algumas são bem profundas, como esta aqui, que deve ter uns 4 metros. Eles cavam um túnel e levam o que podem. É uma pena, porque só levam coisas pequenas e ainda por cima é ilegal, né? Olha as ferramentas que eles estavam usando, picaretas de obra. Essas aqui não são ruins. Pás. E eles vão cavando até debaixo da camada de sedimento aqui. Em Marrocos, é permitido vender fósseis, mas não de dinossauros. Esses tesouros acabam em coleções particulares no estrangeiro, fora do alcance da ciência. Hoje o dia termina como começou, com um ritual vital, o de buscar água. O poço mais perto fica a 6 quilômetros. As mulheres berberes fazem a mesma viagem a pé. A equipe enche os reservatórios de 200 litros d'água a cada 2 ou 3 dias. Cada membro da equipe consome mais de 7 litros por dia. O banho é um luxo raro, tomado ao lado do poço a baldes d'água. Passadas 7 semanas, a equipe encontrou só a ponta de um iceberg. Os enormes dentes do dinossauro carnívoro. Paul Sereno estava decidido a achar o resto do animal. Tínhamos apenas mais uns 2 dias de campo e nos mudamos para a última área que íamos explorar. Não dava para prever, mas desta vez fui eu quem teve sorte. Eu vi um afloramento e fui até lá. E de repente eu vi um monte de ossos e fragmentos. Peguei um deles, olhei por baixo e levei um susto. Era a parte de trás do crânio de um terópodo perfeitamente preservada. Um dinossauro carnívoro. Podia haver mais ossos por ali. Aí eu comecei a procurar pelo resto. Talvez estivesse mais para cima. Mas o morro era íngreme e eu não vi da primeira vez. Dei outra volta e aí olhei para cima e vi, embutido na rocha, o resto do crânio saindo da parede de pedra. E era uma parede íngreme. Os ossos pareciam uma estátua lá em cima. E aí, puxa, foi demais, cara. Puxa, este maxilar é enorme. E muito bem preservado. Era o que estávamos procurando o tempo todo e às vezes brincávamos entre nós sobre como íamos achá-lo. E falávamos que ia ser um bicho enorme, um carnívoro, numa formação de calcário como esta. Andamos quase 200 quilômetros atrás dele, mas finalmente encontramos. E esta seria a região do nariz? Este é o lado esquerdo que foi parar ali. E esta é a outra narina, bem aqui, ó. Certo. Eu estou cavando no nariz. Mais numa extensão de 45 graus. Isso. Vê se garante o lábio. Olha isso, vocês viram os dentes, é incrível. 1, 2, 3, tem um dente fora de lugar aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parece que temos a mandíbula inteira, hein? Eu acho que ele não podia ter mais de 14 dentes. Aqui tem mais. Esse bicho era brabo. Que boca! Nossa, ali por baixo. Conseguiram a cabeça toda. Já temos o rosto, ossos do nariz, das órbitas e do crânio. Temos a cabeça inteira. A cabeça é enorme. Tem quase 1,5 metros.
além de ser o maior predador que qualquer deles já tinha achado, é a cabeça de dinossauro mais completa encontrada na África até hoje. A mandíbula era estreita, com dentes que pareciam lâminas de faca. A julgar pelas marcas nos dentes, o bicho mastigava ossos e devia ser o maior predador da sua época. Quando eu imagino como seria se eu estivesse vivo naquela época, a sensação é de medo, de fuga. Mas eu daria tudo para ver um desses bichos vivo. Ia ser fantástico, mesmo que o dinossauro comesse meu braço. Como sempre, a equipe envolve seus achados em papel de alumínio e gesso antes de removê-los do sítio. É preciso carregar água, pano e gesso 150 metros morro acima. Esta etapa vai levar 3 dias. No fim do 4º dia, o gesso já está seco. Ok, vê se dá para virar. See if you can slide it on the count of 3. 1, 2, 3. Yeah, I got it. 1, 2, devagar. Ok, puxe por baixo. Puxe seu lado para cima. Ok, ótimo, conseguimos. Agora começa a viagem morro abaixo, carregando sua carga preciosa. Com a pedra que saiu junto com a cabeça e mais o gesso, o achado deles pesa 150 quilos. Na descida, o cascalho escorrega muito, mas a equipe vai em frente. Não há equipe melhor que esta. Todos juntos se divertindo, trabalhando duro, com as botas calças remendadas. Todo mundo topa andar mais de uns 15 quilômetros no sol se precisar. Eu gosto muito de trabalhar com eles. Vamos deixar isso bem aqui na frente do Jeep, ok? Pronto? 1, 2, 3. Tem que deixar uma certa folga, ok? Segurou a alça? Deixa eu sair da frente. Eu só quero ver se cabe. Vamos lá. Cabeça para baixo, pegou? Pronto, Isso. coube direitinho. Isso. A equipe volta ao acampamento com seu segundo dinossauro. A limpeza dos ossos pode levar 1 ano. Até lá, a forma do bicho só pode ser imaginada. Sabemos que comia carne. Tinha uma cabeça enorme, dentes de 12 centímetros e mãos com 3 garras. Com 4,5 metros de comprimento, ele talvez fosse tão grande quanto o famoso Tiranossauro Rex, mas era bem diferente. Os dinossauros encontrados em Marrocos parecem indicar que, em matéria de evolução, a África seguiu seu próprio caminho. Nesta estufa isolada, apareceram espécies únicas. Mas, no fim, desapareceram, como todos os dinossauros. Abandonando o acampamento, a equipe retorna à sua base em Taos. Depois de 2 meses no deserto, eles sonham com os prazeres da civilização. Antes de voltar aos Estados Unidos, eu quero tomar uma boa cerveja bem gelada. Champanhe bem gelada. Copos e copos de cerveja misturada com vinho e cerveja. Milkshake de chocolate. A equipe recolheu milhares de fósseis, incluindo aproximadamente 50 espécies de peixes pré-históricos, tartarugas e crocodilos, e 2 novos dinossauros. Em Chicago, os ossos vão ser estudados, copiados e depois devolvidos. Eu acho melhor a gente ir direto à Zena.
Saindo do Saara, Paul Sirim e sua equipe estão no fim de uma viagem e no começo de outra, através do tempo, para mapear o passado remoto da África. Essas aventuras na África são muito emocionantes. É um prazer incrível quando você junta um grupo de jovens como este e descobre alguma coisa. A vida é curta. Eu não imaginava que fosse tão dramático, tão difícil, nem tão compensador. Foi melhor do que eu esperava. Nós vamos voltar no ano que vem e, quem sabe, repetir a dose. Eu acho que todos nós sentimos que nunca mais vamos esquecer esse momento de nossas vidas.